Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Olá, ótimo dia, uma excelente manhã para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Uma excelente manhã para você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Estamos aqui para iniciar mais uma edição do Jornal Nova Era. Hoje é quinta-feira, dia 7 de abril de 2020. Eu, Guiomar Santana, te saúdo sempre com muita alegria, respeito, gratidão pela sua sintonia. Eu aqui da minha casa e você espero também aí na sua casa, respeitando aí este distanciamento social tão importante nestes dias. Para quem está na rua, porque trabalha em algum serviço essencial, nossa eterna gratidão por você estar permitindo com que nós, que podemos, neste momento, estar em casa, tenhamos aí o nosso conforto, a nossa energia elétrica, a nossa internet, termos a nossa água saindo da torneira, termos o nosso alimento chegando na porta. Gratidão a vocês que estão aí trabalhando na linha de frente, os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, da higiene. Muito obrigada por vocês estarem aí e nós daqui mandando essa energia de amor e gratidão a todos vocês. O jornal desta quinta-feira conta com a presença de Marizilda Neto, que já está ligadinha lá da casa dela, aqui conosco. Marizilda, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Guiomar, bom dia a todas, sempre uma alegria participar do jornal, é sempre um momento importante do nosso dia, então sejam todos muito bem-vindos também, né? É isso aí, daqui a pouquinho nós vamos ter, daqui a pouquinho não, é agora, now. Afonso Moreira Júnior conosco na linha. Afonso, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Guiomar, nós temos aí a água, a luz, temos o arroz, feijão, temos a Guiomar, a Marizilda, TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio. Não pode reclamar. É uma alegria ter você conosco, Afonso, sempre com a sua alegria, sempre com a sua conversa assertiva, aí da onde você está, da sua casa, conversando conosco. Obrigada, Afonso. Eu quero já aproveitar aqui para agradecer o apoio que recebemos da técnica. Quem está conosco hoje aqui é a Eliette, a nossa Eliette Ribeiro conosco. Também conosco é o Marcos Maravilha Magrini, também o Boris Maciel, tem o Lalau, a Lailson Cunha, a turma da técnica toda lá nos estúdios da Rede Boa Nova de Rádio, Margarete Papinelli administrando o nosso WhatsApp. Eu já convido você a participar. Toma nota aí do nosso WhatsApp, é o 0 operadora 11 996433827. 0 operadora 11 996433827. E estamos aqui ao vivo pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Queremos a sua participação sempre aqui conosco. No Jornal Nova Era desta quinta-feira, nós vamos trazer a seguinte temática. Rei tailandês em tempos de distanciamento social passa uma temporada em um hotel de luxo na região dos Alpes, lá na Alemanha, com suas 20 mulheres. Vamos aqui falar sobre uniões conjugais, o que a doutrina espírita nos traz como ensinamento e orientação sobre uniões conjugais. Essa foi mais uma sugestão do nosso auxiliar da produção, aí, Afonso Moreira Júnior, e que foi um tema bem oportuno, importante para trazermos neste momento de distanciamento social. Eu já vou aproveitar aqui e iniciar trazendo para você mais detalhes sobre esta matéria, para que tanto o Afonso como a Marizilda possam fazer os comentários e queremos aqui a sua participação, ok? A notícia, ela nos fala sobre este rei da Tailândia, que escolheu uma maneira nada recomendada para fazer a sua quarentena como medida preventiva à pandemia de Covid-19. O nome dele é Ramachis. Ele é conhecido em seu país como Ramachis. Ele está passando, como dissemos, uma temporada em um hotel de luxo na região alemã dos Alpes, na companhia de 20 concubinas. Eu acho concubina um termo meio pejorativo, são 20 mulheres, né, que o acompanham, tanto mulheres, esposas, como namoradas. A atitude vem sendo criticada duramente pelo povo tailandês. Ele, o monarca, tem 67 anos e conseguiu uma autorização especial
para alugar um hotel todo na região da Baviera, conhecida por suas belezas naturais, principalmente na atual estação europeia, que é a primavera. A alegação para que ele conseguisse autorização, mesmo com a Alemanha adotando medidas de confinamento social contra o coronavírus, foi que a sua comitiva, de forma, um grupo homogêneo, não teria nenhuma flutuação de pessoas, será? No entanto, foram 119 integrantes deste grupo que já foram mandados de volta para a Tailândia por suspeitas do Covid-19. Eu vou pedir aqui para o Afonso começar aí com os comentários. É uma forma diferente de tratar aí esse momento de pandemia, mas não deixa de ser uma união conjugal que lá naquele país é permitida por lei, não é, Afonso? Guiomar, olha, 69 anos e com 20 esposas, haja disposição. Esse homem tem um harém ambulante. O que o Espiritismo com Allan Kardec tem a nos dizer sobre isso está na questão 695 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. E na questão seguinte, está assim: a abolição do casamento é o retorno à vida dos animais. O casamento é um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana. Agora, veja, a questão do nosso irmão aí, do rei, que está com essas esposas todas no hotel luxuoso, um dia ele será cobrado dessa atitude que leva ele a um excesso de proveito em relação àquilo que lhe é disposto. Agora, vale a pena, Guiomar e Marisilda, dar uma olhadinha no Antigo Testamento, porque a questão das uniões conjugais, ela reflete na nossa sociedade uma cultura local. No Antigo Testamento, gente, está todo mundo sentado, aperta o cinto. O rei Davi, ele teve 8 esposas, 8, e 20 concubinas de plantão para atendê-lo. O patriarca Abraão, ele teve 3 esposas e várias concubinas. Esaú teve 3 esposas. Jacó, 2 esposas. Basta conferir no Antigo Testamento, que é a fonte que nós estamos usando para falar sobre esse assunto. O rei Salomão, agora vem. O rei Salomão, lembra-se da justiça salomônica? O rei Salomão? Pois é. Quantas esposas teve o rei Salomão? O rei Salomão não teve esposas, ele teve uma comunidade. 700 esposas. Um harém com 700 esposas e 300 concubinas. 700 esposas e 300 concubinas. Hoje, ter mais de uma esposa infringe a lei em mais de 200 países, inclusive o Brasil e os Estados Unidos. Mas em mais de 50 países, a poligamia é autorizada. No Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, está escrito assim. No Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, está escrito assim, literalmente: casai com quantas mulheres quiserdes, 2, 3 ou 4 mais. Se temeis não poder sustentá-las, então tenhais uma só. Então, no Alcorão, não há limites para o número de esposas, mas depende, naturalmente, do cartão de crédito ou de débito do marido. Eu gostaria de ouvir aí a Marisilda a respeito, mas, olha, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, tem muito pano para manga, Guiomar. Tem sim. Para você que está acompanhando o Jornal Nova Era desta quinta-feira, hoje, dia 7 de abril de 2020, estamos aqui falando a respeito de uniões conjugais. Isto porque
Um rei na Tailândia, em tempos de distanciamento social, ele como eu posso dizer, ele programou estar com 20 mulheres num hotel na Alemanha. Então, por isso que nós trouxemos aqui essa questão para falar sobre uniões conjugais e casamento na visão espírita. Isilda. Pois é interessante falar desse tema, né? Porque, como diz o Evangelho, né? Cada povo, cada cultura tem as suas regras, né? E que nós respeitamos. Mas é interessante que a doutrina espírita fala, né? Que o espiritismo ele representa o casamento, né? O espiritismo diz que o casamento representa um alto estágio de evolução do ser, né? Quando se reveste de respeito e consideração pelo cônjuge. Pelo cônjuge, ele não fala pelos cônjuges, né? Se nós nos ativermos a letra, né, a gente entende que é uma coisa assim, é um cônjuge, né? Firmando-se na fidelidade e nos compromissos da camaradagem, independente do tempo de duração desse casamento, né? Então, é interessante que eu entendo, isso é o meu entendimento, que pela lei divina, nós deveríamos nos relacionar, né, mais frugalmente, como a gente diz aqui, né? Tanto que o Afonso disse, alguém de 67 anos com 20 mulheres, não tem um senso, pelo menos para mim não tem um senso, né? Mas eu lembro aqui, sabe, interessante que falar do casamento me lembra o capítulo do Evangelho que fala da parábola dos talentos, né? Nós temos potencialidades a serem desenvolvidas e nós temos talentos dados por Deus, né? Ele nos dá oportunidades de nós nos aprimorarmos, de nós evoluirmos. E um desses talentos, ou uma dessas possibilidades, é o poder. Né? O poder é aquele sentimento de eu vou ter uma condição de ajudar as pessoas que estão à minha volta. Esse rei teve como um talento esse poder de ser um administrador de uma comunidade, de um país, né? E ele abusa desse poder, né? Então, eu acho que é interessante também nós comentarmos por esse ângulo, né? Além dele dispor, né, das mulheres, ele dispõe de um poder sobre uma comunidade que não pode criticá-lo, porque se criticá-lo corre o risco de ter uma prisão de até 15 anos, né? Então, eu acho que nós temos que rever essas situações, nós temos que, eu acho que, exemplificar situações de um pouco mais de respeito. O que ele tá mostrando para nós, um desrespeito total ao próximo, às leis dos homens, né? Porque a lei hoje, a lei que comanda nosso momento, é uma lei de respeito ao próximo efetivamente, de confinamento ou de isolamento social, e que ele desrespeita pelo poder que ele lhe dá, né? de rei. Ele tem autorização especial, ele pode levar quem ele quer, enfim, eu acho que nós precisamos pensar nisso e fazermos a nossa parte, né? Exemplificando que isso não é uma coisa interessante para o mundo. Eu não sei se isso é uma possibilidade que nós temos, mas eu acho que nós podemos exemplificar para o mundo, né, a obediência às leis dos homens e principalmente às leis de Deus, porque para mim ele está brincando, né, ele está desrespeitando o próximo, né? Essas mulheres, né, que também não têm, eu acho que elas não têm a estrutura adequada e a possibilidade de viverem por si sós e de estarem numa outra situação, então elas se submetem a essa condição para poderem sobreviver, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante, que nós no mundo, não nós só no Brasil, mas o mundo, né, e o mundo está criticando isso, os países estão criticando isso, né, deveriam fazer com mais contundência
para que isso fosse mudando aos poucos, né? Não sei se é esse o caminho, né? Mas, no meu entender, seria esse caminho. Guiomar, Afonso? eu gostaria de Oi, fazer querido. uma pontuação, dizendo o seguinte, veja, o rei da Tailândia, ele é adorado. Ele é adorado. Na Tailândia é onde ele se encontra. Ele é adorado. Ele é cultuado. Cada povo tem o governo que merece. Veja só, o rei Salomão, o rei da justiça, da fraternidade e da paz, teve 700 esposas e 300 concubinas. Na sua época, isso representava a cultura predominante. Então a gente vai dizer, não, o rei Salomão abusou, ele teve demais, ele usufruiu de uma riqueza, mas na época isso lhe cabia. Veja, o rei da está numa época, numa evolução muito anterior a essa que nós conquistamos no Espiritismo. Então, nós não podemos julgá-lo a partir do nosso ponto de vista, do nosso prisma ideológico. Não precisa ir muito longe para considerar essas questões das uniões poligâmicas. Não precisa ir. Na Igreja de Jesus Cristo, dos Santos, dos últimos dias, os chamados Mormons, até algum tempo atrás, os Mormons, que é uma religião que tem muito predomínio nos Estados Unidos, que se encontra bem representada no Brasil, até algum tempo atrás, os Mormons podiam ter quantas mulheres pudessem sustentar. E isso de ter muitas mulheres, veja que interessante, era uma questão de fé. A poligamia era até vista com bons olhos. Com o passar do tempo, essa poligamia foi abolida por parte dos chamados Mormons, que passaram a ter uma esposa só, inclusive aqui no Brasil. No Alcorão, como nós vimos, a poligamia é recomendada. Em alguns países africanos, hoje ainda, os homens são incentivados a ter um pequeno harém. De certa forma, a poligamia lá na África, ela é recomendada. Agora, tem coisas muito interessantes a esse respeito. No Sudão, o homem casa, olha que interessante, o homem casa e ele leva o irmão para dividir a esposa. O homem casa, ele tem um irmão. Ele leva o irmão para dividir a esposa, se ele quiser, naturalmente, isso é opcional, divide a esposa e divide as terras. No Nepal, os fazem a mesma coisa, é um costume. Tem dois irmãos, eles casam com uma mulher e dividem a mulher e dividem as propriedades paternas. Aí você pergunta, e se forem 3 irmãos no Nepal? Se forem 3 irmãos no Nepal, o que acontece? 2 ficam e dividem a mulher. O terceiro irmão vai ser monge. Ele é dispensado do casamento. O casamento no Espiritismo é um progresso na marcha da humanidade. É uma conquista que nos isola da promiscuidade, que leva ao instinto animal. A recomendação dos espíritos com Allan Kardec confirma aquilo que a lei brasileira diz. A lei brasileira proíbe a poligamia e há uma pena máxima de 3 anos para aqueles que infringirem a lei. Ou seja, quem casar mais de uma vez ilegalmente está sujeito à prisão. Agora, a questão do homem que está na pauta aí, o rei da Tailândia, ele está, sem dúvida nenhuma, ele está exacerbando o poder. Mas na questão do harém, ele está mantendo uma tradição que, aliás, é do seu povo e que faz parte da cultura tailandesa, onde esse homem é cultuado, esse homem é adorado, enfim, tem muita...
muita relevância, muito respeito por parte da população. Cabe, então, uma pontuação. Cada povo tem a sua cultura, tem o seu hábito. Nós, brasileiros, coração do mundo, pátria do Evangelho, já entendemos que o casamento é um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana. Estamos aqui falando sobre o casamento, sobre este, que faz parte da lei do progresso, a monogamia nos dá aqui a possibilidade de crescermos espiritualmente, respeitando-se todas estas tradições e culturas, como nos trouxe aqui o Afonso Moreira Júnior, importante, mas o que eu achei interessante dessa matéria, e foi o que a Marizilda comentou, Afonso e Marizilda, foi que, apesar de ser cultura neste país, o povo, mesmo sendo, de repente, correrem o risco de serem presos por 15 anos por falarem ou insultarem o rei, eles estão fazendo manifestações, mesmo com risco de serem punidos. Eles levaram uma hashtag que pode ser traduzida como "Por que precisamos de um rei? Se em momentos de pandemia ele está dando um mau exemplo". Eles mostram a sua indignação com o fato do rei estar ausente do país justamente neste momento de aumento dos casos de coronavírus. O número total de infectados na Tailândia já passa de 1.240 casos. Então, é interessante, é cultural eles aceitarem o rei com várias mulheres, mas o que eles estão ali tendo como manifestação é que ele não está se importando com o que está acontecendo no mundo. Então, este é um destaque importante, não é, Zilda? É interessante, porque eu falo assim, o mundo evolui, né? Nada fica estagnado, tudo evolui, né? Nós estamos num tempo de renovação e a espiritualidade está nos conclamando a fazermos a nossa transformação, a nossa mudança para melhor, né? Então, hoje, as pessoas já têm um pouco mais de esclarecimento, elas já conseguem, mesmo tendo como governantes, reis, ditadores que ainda existem no nosso planeta, elas já estão se esclarecendo, estão começando a perceber que algumas situações não são mais interessantes para elas, né? Então, eu acho que isso é interessante também a gente avaliar, né? Falta de esclarecimento, porque as pessoas que gostam de serem adoradas, elas não gostam de esclarecer as pessoas, porque quando esclarecem, as pessoas deixam de adorar e simplesmente, né, passam a respeitar, que é diferente. O respeito da adoração, né? Porque aquele que adora não vê defeitos, não analisa os comportamentos, né? E hoje, né, o nosso tempo, realmente, será que nós vamos continuar com todas essas leis, com todo esse domínio masculino? Porque a gente não ouve dizer de mulheres que têm, eu não sei nem como pode chamar, você pode também chamar um harém de homens, né? Eu não sei, né? As mulheres não têm esse direito, né? Se da mulher que tiver um amante, ela é considerada pejorativamente, né? O homem não, o homem é um garanhão. Então, eu acho que nós vamos mudar isso, porque o tempo nos conclama a mudanças, a transformação, a respeitar mais o próximo, a respeitar mais as leis, mesmo as leis vigentes no país, leis diferentes, né? De país para país, mas respeitando mais. Esse rei está desrespeitando algumas delas, né? Que ele deveria dar o exemplo. Eu quero aqui trazer algumas participações de ouvintes, você que está aí nos acompanhando pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Olha, quem está aqui conosco, ligadinho no Facebook, tem uma galerinha aqui que eu quero já saudar, agradecer. Quem está aqui conosco é o Paulo Elias, dando um bom dia, como vocês sempre compartilhando nas minhas páginas. Obrigada, Paulo. Paulo que está aí compartilhando o streaming deste programa, deste conteúdo com os amigos. Obrigada, Paulo. Também conosco, Rosimeire Romão de Alencar. Bom dia para você, Rosimeire. Deise da Silva Manzano. Deise, beijo para você, menina de quinta. Daqui a pouquinho você vai estar lá com a Marlene e o Alexandre, né? Beijo no coração. Maria José conosco.
Também a Maria José, que é de Portugal, né? Colocou aqui as bandeiras de Portugal. Obrigada pela sua participação. Também aqui conosco, deixa eu ver, a Alda Glaze Fontalan, ela, escaramuza, Aldinha, que saudade de você, beijo no seu coração, que bom que você encontrou a gente aqui, Alda, beijinho para você e para todos, viu? Quero saber notícias. Também conosco aqui, Eduardo Rossato, dizendo assim, coitado, mal sabe que isto de nada adianta, bem o tal rei poderia poupar este dinheiro e ajudar os doentes do coronavírus na Tailândia, que é a propósito um país muito pobre. Esta é a participação do Eduardo Rossato. Paulo Elias, que diz 20 mulheres só para ficar olhando, ele diz, né? Ou então acabou com os azuizinhos do país. Olha só, Paulo, aqui participando conosco. Também a Célia Cristina Leonardi diz assim para nós, bom dia, pessoal, eu sou da Vila Formosa. Nossa, precisa ter muita coragem para assumir 20 mulheres. Pensa numa TPM, mas enfim, cada país com as suas leis, não é? É por aí, não é, Afonso? Olha, uma mulher já dá trabalho, dá muita alegria. Agora, 20 mulheres, pelo amor de Deus. Imagina o dia que surgiu uma discussão lá no Harém. Como é que fica isso aí, administrar 20 mulheres? O homem precisa ser só o rei Salomão para poder aguentar tudo isso. Foi falado, a Marisilda falou, muito bem, por sinal, muito bem lembrado, que o rei da Tailândia, ele está infringindo a quarentena, ele está incentivando a infringência da quarentena em prejuízo da saúde pública, da própria saúde. E como rei da Tailândia, ele deveria dar um bom exemplo. Agora eu faço aqui aquela parábola do macaco falando do rabo do outro, de que sem olhar o próprio rabo. Será que é só o rei da Tailândia que está fazendo isso, gente? Será que é só o rei da Tailândia que está desrespeitando as autoridades médicas, os homens da ciência que recomendam a quarentena? Será que é só o rei da Tailândia que está desrespeitando a ciência e a lei em proveito próprio? A gente precisa ver que as nossas autoridades também têm que passar por esse crivo aí da nossa crítica. E olha, há uma distância muito grande, como foi colocado aí pela Marisilda, da cultura da Tailândia e da cultura brasileira. Nós aqui temos uma tradição cultural alicerçada no catolicismo, de reverência às leis de Deus, aos mandamentos de Deus, enfim. E as nossas autoridades, muitas autoridades, estão desrespeitando aquele que deveria dar exemplo de respeito à quarentena, aquele que deveria dar exemplo de obedecer às autoridades médicas e científicas, é o primeiro a desrespeitar, a dar mau exemplo. Então não é só na Tailândia que o povo tem o governo que merece. Aqui no Brasil também. Queria lembrar que a tradição da Tailândia, a tradição da Arábia, do Oriente, inclui, ainda hoje, veja, ainda hoje, ainda nos dias de hoje, são casos mais raros, inclui uma parte da casa, da mansão, porque os homens são ricos, que se chama harém, e que na cultura árabe é a parte da casa proibida aos homens de fora, onde ficam as mulheres, que são verdadeiras propriedades dos sultãos. Os sultões hoje dos petrodólares, os homens que têm os poços de petróleo. E eles têm eunucos ainda hoje, veja só, para o nosso espanto, homens castrados para que não se envolvam com as mulheres do harém e que tomam conta do harém, que são administradores do harém, e que cuidam das mulheres, da saúde, do bem-estar das mulheres, porque haja sultão para dar conta de tanta mulher. Veja só, nem os irmãos do sultão podem ter acesso ao harém. Essa tradição, ela permanece ainda hoje. Claro, ela é uma excrescência da nossa cultura, da cultura da humanidade, mas ainda está presente e é vista
de maneira legal, ou seja, não há nenhum impedimento legal para que o homem nestes países árabes tenha várias mulheres, desde que ele seja capaz de mantê-las. Eu quero aproveitar este momento para trazer um Fique Sabendo, as notícias dos principais jornais do país. Peço desculpas pelo a minha trilha sonora aqui, os cãezinhos aqui do fundo, mas eles estão aqui se manifestando, acompanhando o jornal também. Vou pedir a ajuda do Marcos Maravilha Magrini, vamos colocar aí a trilha do Fique Sabendo para que possamos informar a turma. Marcos, vamos lá. Fique sabendo que o Covid-19 já trouxe 614 mortos em 24 horas. Um recorde pelo segundo dia. Notícia que nos entristece, não é? O Tribunal Regional Federal determinou que o presidente do Brasil entregue o resultado dos seus exames. Também o descontrole do coronavírus faz países vizinhos verem o Brasil como uma ameaça e o governo alemão permite a volta do Campeonato Nacional de Futebol. Fique sabendo que uma mulher que produziu um vídeo dizendo que caixões estavam sendo enterrados com pedras em Belo Horizonte em meio à pandemia do novo coronavírus foi identificada pela Justiça de Minas. O nome dela é Valdete Zanco. Ela fez um vídeo falso e disse depois, abre aspas, pedir desculpas para o prefeito, fecha aspas. Ela, que mora em Minas Gerais, pede desculpas às famílias que se sentiram entristecidas. Neste vídeo, ela colocou que as pessoas estavam mentindo sobre a quantidade de mortos pelo coronavírus. Fique sabendo que o pedido, os trabalhadores de empresas que já fizeram acordos com empregados, com os empregadores para redução proporcional da jornada e salário ou para suspensão temporária do contrato, começam a receber nesta semana o benefício emergencial de prevenção do emprego e renda que corresponde a um percentual do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito em caso de demissão, varia entre R$ 261,25 e R$ 1.813,03. Mais uma capital inicia o lockdown, o isolamento radical para frear o avanço do coronavírus. Depois da Grande São Luís, é a vez da região metropolitana de Belém impor este bloqueio total. Fique sabendo também que o Ministério Público de Pernambuco entrou com um pedido para que o Judiciário determine o bloqueio total, o lockdown do Estado, tornando mais rigorosas por 15 dias as normas já impostas para evitar a disseminação do novo coronavírus. Lembrando que também o Ministério Público do Estado do Amazonas entrou na Justiça com um pedido para a implantação deste bloqueio por mais 10 dias. E começa hoje no estado de São Paulo a obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o estado para evitar a disseminação do novo coronavírus. Todo cidadão que sair às ruas deverá usar a proteção e pode ser utilizado também a máscara caseira. Já era obrigatório desde o começo da semana o uso de máscaras para passageiros e funcionários de linhas de trem, metrô e ônibus dos municípios, rodoviários e interestaduais, além de táxis e carros de aplicativos. Eu quero aproveitar e juntar a essa questão do uso obrigatório das máscaras aqui em São Paulo, que os sorocabanos aderiram ao uso de máscaras pelas ruas da cidade. A nossa notícia de Sorocaba. Entrou em vigor ontem, quarta-feira, um decreto municipal que obriga o uso da máscara facial em Sorocaba por conta da pandemia. Então, esta questão da pandemia nos trazendo aí a possibilidade de cada um fazer a sua parte e alguns estados instaurando o lockdown, que é o isolamento total. O que você diz disso, Afonso? Veja, nós que somos brasileiros, que somos cristãos, que somos espíritas, nós aprendemos no Espiritismo com Allan Kardec a ouvir a ciência, a fé raciocinada, a partir dos ensinamentos que a ciência, a experimentação nos traz. Se há necessidade da reclusão
provisória, isso vai passar, é transitório, nós temos que nos submeter a essa privação desse instante, sabendo que isto é em benefício próprio, em benefício da nossa família, em benefício dos nossos vizinhos, da sociedade, em benefício da comunidade. Então, cabe a nós, espíritas, dar o exemplo, nos mantermos reclusos sem revolta. Lembrando, na justiça das aflições, eu acho que é importante lembrar o Evangelho, segundo o Espiritismo no dia de hoje, de Omar e Marizilda, onde nós encontramos ali o bem sofrer e o mal sofrer. Isso causa estranheza para quem não é espírita. Como é que é bem sofrer? Como é que é sofrer bem ou sofrer mal? No Espiritismo nós aprendemos assim: as dificuldades, as privações, os sofrimentos que nós passamos, eles têm por fim o nosso crescimento espiritual, é correção da nossa rota espiritual. Diante do sofrimento, nós temos normalmente duas atitudes. A mais comum é a da revolta, é do ódio em relação ao sofrimento. A maioria das pessoas acusa a Deus. Quantas vezes nós já ouvimos as pessoas dizendo assim: que mal que eu fiz para Deus, que só me manda sofrimento, que só me manda agonia. Deus não manda sofrimento, não manda agonia. O sofrimento e a agonia é criado pelos nossos pensamentos, palavras e ações. Diante do sofrimento, o bem sofrer, aquele que nos leva a conquistar espiritualmente uma condição melhor, mais elevada, e nos isolar do próprio sofrimento, é aceitar com resignação aquilo que nós não podemos mudar. O bem sofrer diante da pandemia que nós estamos enfrentando é aceitar a reclusão nos nossos lares, que nós não podemos mudar. Nós não temos a vacina contra o coronavírus, nós não temos como combater o coronavírus, nós precisamos aceitar o bem sofrer, ou seja, aceitar a reclusão, o exílio no próprio lar, que também não é um sacrifício tão grande assim. O mal sofrer qual é? O mal sofrer é fazer como esse rei da Tailândia está fazendo. Ele não vai sofrer, ele vai para um hotel luxuosíssimo, leva as concubinas, as esposas com ele e vai lá passar o bem, ele vai passar do bem e do melhor, usufruindo de uma situação que ele pode ter em detrimento do sofrimento dos seus súditos. Então, esse é uma maneira de mal sofrer. Mal sofrer é quebrar o ensinamento que o sofrimento nos traz, é não nos revoltarmos. O bem sofrer é aceitar, enfim, aquilo que nós não podemos mudar. Vamos aproveitar esse momento único, histórico, na história da humanidade, que é a primeira vez que uma pandemia obriga o mundo inteiro a ficar em reclusão, em quarentena. Vamos aproveitar esse instante para tirar desta experiência única de ficar em nosso lar o proveito espiritual que Deus está nos beneficiando por intermédio da sua imensa misericórdia. Isilda? É interessante, né, que assim, eu acho que o que o Afonso falou, eu concordo com ele, eu só acrescentaria, né, que nós ainda precisamos aprender a esclarecer as pessoas e não a impor coisas a elas, né? A gente fala assim, como ele está falando, por que nós precisamos usar máscara, por que nós precisamos estar em casa, porque é para o nosso próprio bem, né? Como que eu vou fazer para me sustentar? Bom, nós vamos pensar numa situação. Qual é a solução que nós poderíamos dar para todo mundo para nos auxiliarmos mutuamente? Então, esse tipo de esclarecimento, que nós estamos tentando fazer isso, nós estamos nos esforçando para fazer esse esclarecimento às pessoas que nos ouvem, que nos veem, eu acho que deveria ser uma constante na nossa vida, de toda a imprensa, de todos os governantes, de todas as autoridades. Essas autoridades, né, como bem disse o Afonso, que também não estão respeitando devidamente todas as regras deste momento,
né, as leis que estão gerindo este momento, né? Então, o que cabe a nós? Vamos esclarecer as pessoas. Nós temos a oportunidade de escolher os nossos governantes, de escolher as nossas ações? Temos. Então, vamos escolher adequadamente. É um momento de aprender a sofrer, no sentido de aguardar o momento certo de agir, aguardar o momento certo de fazer, né? Então, vamos aproveitar esse momento, né, e repensar tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós já fizemos, para poder ver o que eu tenho que mudar daqui para frente. Que escolhas eu tenho que fazer na minha vida? O que eu tenho que escolher para viver bem e para não prejudicar a coletividade? O que eu tenho que escolher ou quem eu tenho que escolher para que ele trabalhe efetivamente em favor da coletividade e não em favor de uma minoria, né? Então, eu acho que é por aí. Eu ainda vou bater nessa tecla de esclarecimento. Nós temos que ajudar a esclarecer as pessoas. As pessoas são rebeldes porque elas não entendem o que elas têm que fazer, ou elas não sabem, elas não têm estrutura para poder entender que isso é uma coisa necessária, é uma coisa temporária, que vai passar. Há dificuldades a enfrentar? Sim, mas nós vamos conseguir. Então, eu entendo que é esse o caminho, né? E outra coisa, né? Essa coisa de vamos trabalhar para escolher. Eu vou assistir nisso, escolher melhor tudo na nossa vida. A escolha é livre-arbítrio, mas eu posso escolher o melhor, eu posso escolher aquilo que vai fazer bem para todo mundo, que quando todo mundo estiver bem, eu estarei bem. Deixa eu compartilhar com vocês mais participações de ouvintes. Olha, quem mandou recadinho para a gente pelo WhatsApp foi a Berê Luna, do Jardim Santa Mena, em Guarulhos, diz: estou ligada na Rádio Boa Nova, gratidão sempre. Desde já agradeço por lembrar dos profissionais da higiene em todos os ambientes, principalmente nos hospitais. Gratidão. Nós é que agradecemos seu carinho, Berê. Beijo no coração. Também conosco aqui, bom dia a todos. Vivemos momentos difíceis de pandemia e, consequentemente, do distanciamento social. Esse senhor de 67 anos, velho, né? E suas 20 esposas não estão levando a sério as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré participando conosco. Obrigada pela participação. Roberto de Osasco: a poligamia favorece o homem e a mulher tem direito a quantos homens? O Roberto diz aqui: existe também o equilíbrio em número de homens e mulheres. Aquele que fica com mais de um fere o equilíbrio. As pessoas participando, estamos aqui tratando deste tema do rei da Tailândia, que está em distanciamento social com as suas 20 mulheres, não é? A outra participação da Terezinha de Guarulhos, ela diz: bom dia, verdade que somos nós. Quem somos nós para criticar o governo dos outros? Se o nosso diz que não é coveiro, que é Messias, mas não faz milagres e daí por diante, este é o governo igual ou pior que o do rei da Tailândia? Aqui a participação e a opinião da Terezinha de Guarulhos. Obrigada pela participação. E uma participação de alguém que não se identificou, colocou: por que você casa com uma pessoa, vive bem, ambos se respeitam, mas você ainda pensa em outra pessoa e acha que seria mais feliz com a outra, mesmo sabendo que não expõe a minha questão sem identificar à luz da doutrina? Querido, eu vou encaminhar essa sua pergunta para o pronto atendimento. Lá eles vão te responder com toda a assertividade possível. Eu quero aproveitar estes minutos finais, estamos aí a um minutinho para finalizar o jornal Nova Era desta quinta-feira. Vocês viram que a temperatura mudou, não é? Hoje, em Guarulhos e São Paulo, a máxima não vai passar de 16 graus. Três Corações, 19, e Sorocaba também, 19 graus. Fica aqui o nosso desejo que, apesar do frio, tenhamos pensamentos quentes, tenhamos comportamentos aquecidos no bem, para que a gente possa passar essa quinta-feira. Beijo para você, Afonso. Obrigada pela participação. Tomara, eu gostaria, nesse instante final, lembrar que um pouco de poesia e um pouco de leitura ajuda bastante. O grande poeta Antônio Nobre, poeta falecido, desencarnado em 1900, mas que retorna a escrever por intermédio das mãos de Chico Xavier, e está no livro Parnaso de Além Túmulo, ele escreveu assim: nas grandes mansões da morte ainda há romance e noivado, venturas da boa sorte, corações despedaçados. Pode-se amar o veludo de uns olhos e os brilhos seus, porém, acima de tudo,
devemos amar a Deus. Obrigada, Afonso. Até a próxima. Isildinha, gratidão. Eu que agradeço, Guilmar, um abraço a todos, um abraço ao Afonso, um abraço a todos aqueles que estão sintonizados conosco e até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo para você, Guilmar. Beijo. Olha, eu quero aproveitar para te convidar, você que está nos acompanhando hoje, dia 7, a partir das 19 horas, vai acontecer uma live sensacional, senhora Vanderly Batista, com os nossos assistidos do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Acesse facebook.com/Casas André Luiz ou no instagram.com Casas André Luiz Oficial. Você vai ter aí a oportunidade de conhecer um pouco das histórias desses nossos queridos. Hoje, dia 7, 19 horas, a partir das 7 horas da noite. Beijo no coração de todos. Gratidão a toda a equipe técnica. A partir de amanhã, ou melhor, a partir das 11 horas de amanhã tem mais jornal. E daqui a pouquinho, ao meio-dia, tem o Plantão do Evangelho no Ar com José Damião. Beijo a todos e até lá. Termina aqui o Jornal Nova Era.